Bom, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo na reunião do Grupo de Oncologia Ginecológica FMABC. Hoje nós vamos ter aula do professor Gustavo Gittmann, que é conhecido por todos. Ele vai falar um pouco sobre cirurgia robótica e oncologia ginecológica. Ele é um dos grandes experts nacionais em cirurgia robótica. É um prazer tê-lo aqui conosco. E antes da nossa aula, aqui na nossa reunião, a doutora Ludmila, que é a nossa residente, vai apresentar um artigo para a gente discutir um pouquinho. Ludmila, a hora que você quiser, pode compartilhar e começar a sua apresentação. Obrigado. Bom, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ludmila, eu sou R5 da disciplina de Ginecologia Oncológica aqui da Faculdade de Medicina do ABC. E essa noite eu vou apresentar um artigo que fala dos desfechos da cirurgia robótica no tratamento de câncer de endométrio em mulheres mais idosas. Então, o câncer de endométrio é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, ficando apenas atrás do câncer de colo de útero. Em 2018, foram 382.069 casos novos, com uma média de 89 mil óbitos em 2018. Ele acomete principalmente mulheres em idades mais avançadas e em países desenvolvidos, por conta da característica populacional, então, onde você tem uma expectativa de vida maior e uma população, em suma, mais idosa, você acaba experimentando maiores taxas de incidência dessa neoplasia. A idade parece ser um fator prognóstico independente para as mulheres com câncer de endométrio. E, além da idade, o prognóstico pode ser o prognóstico é afetado pelo tratamento e pelo estadiamento dessa neoplasia, que são preferencialmente cirúrgicos. Basicamente, compreende a esterectomia total com a salpingoforectomia bilateral, mas para as pacientes com tumores de alto risco, a linfadenectomia também está indicada. Quando a gente analisa todos esses fatores juntos, a gente acaba tendo que propor o tratamento cirúrgico de uma forma mais específica para essas pacientes, porque as pacientes mais idosas, por si só, já têm uma maior incidência de comorbidades, e quando você soma isso, o risco delas terem tumores mais agressivos, elas vão passar por cirurgias mais extensas e muitas vezes com necessidade de adjuvância. Para você propor a melhor terapêutica para essa paciente, uma terapêutica que envolva a menor morbimortalidade possível, você tem que fazer um balanço entre essas características. Então, o objetivo do estudo foi comparar entre mulheres abaixo e acima de 70 anos, se é factível os dados intra e pós-operatórios e a sobrevida dessas pacientes quando submetidas a tratamento cirúrgico do câncer de endométrio com cirurgia robótica. O primary endpoint foram as taxas de complicação intra e pós-operatória, o secondary endpoint foi a taxa de conversão e os desfechos oncológicos, então tempo livre de doença e sobrevida global. Foi um estudo realizado em Paris, que compreendeu janeiro de 2007 até dezembro de 2016. Todas as pacientes tinham diagnóstico de câncer de endométrio e foram submetidas a tratamento cirúrgico por via minimamente invasiva com cirurgia robótica. Os dados foram coletados ou do prontuário ou do Banco de Dados Nacional e as pacientes foram divididas em dois grupos. Então, o grupo A fica nas pacientes abaixo de 70 anos, o grupo B as pacientes com 70 anos ou mais. Todas as pacientes foram submetidas à esterectomia total com salpingoforectomia bilateral. A diferença entre elas acabou sendo por conta da abordagem dos linfonodos, então as pacientes de alto risco, portanto, com subtipo endometrioide 1B, G3, ou subtipos não convencionais, essas foram submetidas à linfadenectomia pélvica e paraórtica sistemática, e as pacientes de baixo e moderado risco foram submetidas à pesquisa de linfonodo sentinela.
As complicações pós-operatórias foram classificadas baseadas na classificação de Clavien-Dindo, sendo grau 3, 4 e 5 as piores complicações, necessitando de intervenção cirúrgica ou evoluindo para óbito. Foram, no total, recrutadas 148 pacientes que foram submetidas exclusivamente à cirurgia robótica, 96 delas no grupo A, 62 no grupo B. Só lembrando que o grupo A são as abaixo de 70 anos e o grupo B as de 70 anos ou mais. De uma forma geral, analisando os dados demográficos da população, as características demográficas da população, em termos de IMC, que pode ser um fator de risco associado ao câncer de endométrio, né, o sobrepeso e a obesidade, não houveram diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos, mas quando a gente avalia o status performance, as pacientes mais idosas, portanto, do grupo B, tinham um status performance um pouco pior do que as pacientes do grupo A. Quando a gente vai avaliar as comorbidades, embora diabetes não tenha sido estatisticamente significante, a incidência de hipertensão foi maior no grupo das pacientes mais idosas. Em termos de características cirúrgicas, o tempo cirúrgico foi maior para as pacientes mais idosas, portanto, do grupo B. A lise de aderências, de bridas e aderências, foi maior também no grupo B, no grupo das pacientes mais idosas. Quando a gente avalia a abordagem linfonodal, em termos de linfadenectomia sistemática, não houveram diferença, indicação de linfadenectomia sistemática, não houveram diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos, mas quando a gente avalia a pesquisa de linfonodo sentinela, ela foi mais prevalente, com maiores taxas de sucesso no grupo das pacientes mais idosas. Em geral, os tumores mais frequentes, o subtipo histológico mais frequente foram os adenocarcinomas endometrioides, o que já é esperado. Então, 77% do grupo A eram subtipo endometrioide, 67% do grupo B eram subtipo endometrioide. Os tumores endometrioides G3 foram mais comuns no grupo B, e aí você vê a diferença de porcentagem. No grupo A foram uma média de 29% das pacientes com endometrioide G3 contra 43% no grupo B de endometrioide G3. No grupo B também a gente tem as pacientes com tumores de maior risco de recorrência. Então, tumores que invadam mais de 50% do miométrio, ou que respeitem os critérios da ESMO para estratificação de risco. Não houveram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos quanto a estadiamento, tipo histológico e não grau histológico e invasão linfovascular. Quando a gente avalia a taxa de complicações cirúrgicas, também não houveram diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos, e aí o principal desfecho dele, que foi um dos pontos de objetivo do estudo, que era a taxa de conversão, também não houveram diferenças estatisticamente significantes quando você avalia o grupo das pacientes mais jovens e o grupo das pacientes mais idosas. Indicação de adjuvância também não teve diferença estatisticamente significante, tanto para quimioterapia, quanto para radioterapia, quanto para braquiterapia. Quando a gente avalia os desfechos oncológicos, tempo de recorrência e tempo de recorrência da doença, também não houveram diferenças estatisticamente significantes. Então, não alterou sobrevida global, não alterou tempo livre de doença e não alterou o tempo para recidiva do tumor. A cirurgia é um passo crucial no tratamento do câncer de endométrio, e o que a gente tem é que a cirurgia minimamente invasiva já se mostrou na literatura superior à laparotomia em termos de morbidade, tempo de internação, qualidade de vida e recuperação pós-operatória. A maioria dos trials que a gente já tem publicado não mostra impacto nos desfechos oncológicos, mas uma coisa tem que ser considerada é que a grande maioria desses trials envolve pacientes de baixo risco. E hoje a gente tem um problema
com a atenção à saúde do idoso, que é um problema de saúde pública, e principalmente na França eles veem, ele detalha isso, eles vêm vendo isso, eles enfatizam isso no estudo. O câncer de endométrio costuma ter um pior prognóstico conforme a idade da paciente, então quanto mais velha, parece ter uma relação com piores prognósticos, e o que eles têm de uma média é que, a partir do sintoma da paciente, para a primeira consulta com um especialista, então com um oncologista ginecológico, eles têm um intervalo aí de 1 ano para essa consulta. Uma vez que esse tumor é mais agressivo na faixa etária, é um grupo que por si só vai acabar sofrendo procedimentos adicionais. Então, tumores de alto risco, você acaba tendo a indicação da linfadenectomia, e isso estende muito o procedimento e aumenta muito a morbimortalidade do procedimento. Num grupo que você já tem uma maior incidência de comorbidades, os estudos não demonstram, de uma forma geral, uma taxa de conversão maior nas vias de abordagem, e esse estudo que eu trago confirma os dados já encontrados na literatura em termos dos benefícios da cirurgia minimamente invasiva, e aí principalmente a via robótica, que eu já citei antes, que envolve menor morbimortalidade, complicação, tempo de internação e recuperação. E uma coisa a gente tem que, ele reforça, que a gente tem que ter na cabeça: a linfadenectomia não pode ser indicada baseada na idade da paciente. Então, acho que, para ficar mais claro, a linfadenectomia não pode ser contraindicada só porque ela é uma paciente mais idosa, porque ela já apresenta um tumor ela pode já apresentar um tumor mais agressivo, e você não fazer pode gerar um impacto prognóstico nesse grupo de pacientes. E aí ele conclui que a cirurgia robótica é factível e reprodutível para tumores de endométrio, podendo ser proposta para essas pacientes mais idosas sem prejuízo para elas. As pacientes mais idosas apresentam tumores mais agressivos e de mais alto risco, então elas vão ter benefício com a citorredução completa, sem aumentar a morbidade, principalmente se você oferecer para elas a cirurgia minimamente invasiva. E ele sugere que que os esforços sejam acerca de você produzir guidelines específicos para essa população, por conta das comorbidades associadas, das limitações, do pior status performance que essa paciente já tem. É isso. Obrigado, Ludmila, pela apresentação. Você quer comentar mais alguma coisa a respeito do artigo? Tem alguma observação? Não. Para você interromper o compartilhamento da sua tela. E vamos conversar um pouquinho a respeito do artigo. O que me chamou a atenção é que ele... bom, o artigo não mostrou que cirurgia robótica tem piores resultados que a laparoscopia para os pacientes idosos, mas também não mostrou que os resultados são melhores, os resultados foram iguais. Então, eu acho que é muito mais uma questão de estar disponível no serviço, ou preferência do cirurgião, ou mesmo do paciente, mas a cirurgia robótica não trouxe, digamos assim, um benefício, né? Ela não foi inferior à laparoscopia, mas não trouxe um benefício, pelo menos nesse estudo. E o que eu acho interessante é que ele só faz linfonodo sentinela em tumores que ele considera superficial. Tumores de maior agressividade, ele não faz linfonodo sentinela e faz direto a linfadenectomia, né? Então, eu acho que isso é um viés nesse trabalho, porque a gente não sabe se as pacientes que foram submetidas à linfadenectomia tinham ou não linfonodos comprometidos, e não se sabe também qual foi o prognóstico dessas pacientes, né? Mas é uma coisa interessante, né? A gente sabe que a laparoscopia tem sido o tratamento de eleição para câncer de endométrio nos locais onde ela está disponível, apesar que em muitos serviços a laparoscopia ainda não é
disponível para todos os pacientes, né? Então, nós temos algumas dificuldades com isso. O Fábio, você quer falar alguma coisa do artigo? Quer comentar alguma coisa? Boa noite a todos. Eu acho que é meio por esse lado mesmo que você até falou, Caetano. Duas coisas me chamaram a atenção. Uma, o número até de laparotomias que foram realizadas. Então, selecionou, ele fez o screening de pacientes das minimamente invasivas em menos ou maior do que 70 anos, mas no que foram operadas nesse tempo de serviço, acho que, se não me engano, é 2007 a 2014, não é isso, Lud? 2016? 2007 a 2016. Isso, mas foram de 85 pacientes operadas via laparotômica também. Então, a via convencional, embora tenha hoje até uma tendência nos locais onde você tem a disponibilidade da minimamente invasiva, não é um desuso, até porque muitos locais não têm até este acesso. E uma outra coisa que me chamou a atenção, que ele coloca, se não me engano, na discussão, que ele fala que, quando se trata de mulheres idosas, metade dessas mulheres não tem o tratamento recomendado, não são tratadas adequadamente. Ou por não falta a radioterapia, ou por não indicação adequada da quimioterapia, ou a parte cirúrgica. Então, isso é uma coisa que também chamou a atenção, de que muitas vezes, pela idade da paciente, a gente opta por não fazer o tratamento clínico mais adequado, a extensão da radioterapia, a extensão da cirurgia, e claro que hoje existe a tendência de tentar se evitar a soma dos tratamentos oncológicos. Cirurgia, mais radioterapia, mais quimioterapia, isso independente da idade da paciente, a gente sabe que os resultados para a paciente não são até os melhores. Então, há a tendência da diminuição da soma desses tratamentos, assim como a entrada também das opções das cirurgias minimamente invasivas, para também tentar melhorar essa soma que você pode ter, às vezes, de mortalidade na paciente. Porque, assim, ó, na verdade, foram de 2006 a 2017, aí, mas foram 385 pacientes selecionadas que foram cirurgicamente tratadas, né? Dessas 385, 82 foram via laparotômica. Então, a gente está falando de uma média de menos de 20% das pacientes. O resto tudo, ou eles operaram por laparoscopia ou por laparotomia. Mas mesmo eles tendo essa taxa, e quando você fala no final, mesmo eles tendo essa taxa de não das pacientes serem subtratadas, quando você compara os dois grupos das pacientes menores de 70 anos e maiores de 70 anos que foram submetidas ao tratamento, você não tem diferença estatisticamente significante em termos desse subtratamento. Então, esse subtratamento está acontecendo para os dois grupos, e ele não deixa de ser uma relação à morbidade da paciente, que era meio que ele queria provar. Vamos tentar oferecer uma cirurgia que propõe uma menor mortalidade, para ver se a gente consegue operar elas melhor e de uma forma mais completa, e elas não sejam subtratadas. Quando você avalia isso, você compara isso com um grupo mais jovem, elas acabam sendo iguais. Foram 10% contra 11% que no total foram subtratadas. Ele também não explica qual é o critério de seleção, quem vai para a laparoscopia ou para a cirurgia robótica, né? E o período que o trabalho, ele é retrospectivo, né? Uhum. O período 2007 a 2016. Então, e o período, provavelmente, eles estavam na curva de aprendizagem também da cirurgia robótica, né? Então, talvez tenha influenciado aí na seleção de pacientes. De 2007 a 2016. Mas mesmo assim, Caetano, foram 150 robóticas, 150 laparoscópicas e 148 robóticas. A diferença deles dois foi muito pequena, mesmo com essa curva, né?
Quer comentar alguma coisa, Gustavo, do que você ouviu? Não? Quero sim. Assim, o Lecuru, ele é um grande expert, ele é o responsável pelo Senticol, né? Senticol 1, 2 e 3, uma escola que força muito o linfonodo sentinela. Como mostrou ali no grupo, eu não tive a oportunidade de ler, a Ludmila não mandou para a gente antes, mas, se eu não me engano, você falou que no grupo da cirurgia robótica ela fez mais linfonodo sentinela, só que o delta T cirúrgico foi maior. Então, assim, é uma coisa que provavelmente realmente se falou, a curva de aprendizado, porque não faz sentido você fazer uma cirurgia robótica com linfonodo sentinela e demorar mais do que uma cirurgia aberta com linfonectomia paraórtica, entendeu? Então, assim, normalmente deveria ser ao contrário, né? Então, eu acho que tem... É retrospectivo. Eu acho que isso é bom porque a gente, quando quer indicar uma cirurgia robótica numa paciente idosa, a gente fica muito reticente. Quando eu pego assim, eu fui rever algumas coisas, é engraçado que a maioria dos trabalhos falam muito em complicação, mas a complicação no idoso é muito pulmonar na cirurgia robótica. Então, o que tem que tomar cuidado não só a cirurgia, a questão abdominal, mas são pacientes que complicam com pneumonia. Então, o paciente idoso tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Algumas vovozinhas, assim, aquelas... A gente está falando de paciente de 70 anos, está falando de paciente de 90 anos. São pacientes totalmente diferentes, né? Então, assim, eu tenho uma tendência 70 tranquilo, 75 tranquilo, 80 em bom estado geral, bem. Agora, quando vai para 90 anos, é muito complicado você falar que você vai fazer uma cirurgia completa numa paciente de 90 anos, vai fazer uma linfanectomia pélvica paraórtica completa. Provavelmente essa paciente não vai morrer do tumor de endométrio, entendeu? Provavelmente. E também o papel da linfanectomia no tumor de endométrio em termos de sobrevida é uma coisa questionável na literatura. Tem 2 trabalhos randomizados só, o PANIT e o ASTEC, trabalhos antigos, que não mostram benefício da linfanectomia no tumor de endométrio em termos de sobrevida, a não ser quando você tem bulk linfonodal. Entendeu? Então, assim, é uma série de coisas assim, mas eu acho esse trabalho bastante interessante, a população mencionando retrospectivos, que isso assim baliza a gente de não contraindicar uma cirurgia minimamente invasiva quando a equipe é bem treinada, o paciente tem um bom PS, por ser idoso na cirurgia minimamente invasiva. Tem que selecionar, né? Provavelmente ele selecionou. Gustavo, tudo bem? Razan, Boa noite. Caetano, posso perguntar um negócio, Gustavo? Razan, que saudade. Tudo ótimo. Eu gosto desse negócio que a gente fica perto dos amigos assim. Pô, bacana. Bom, eu quero te fazer uma pergunta antes de assistir sua aula. Se você tem um limite de idade, apesar que falar no trabalho, que a idade não contraindica linfadenese, periaórtica, etc. Mas se você tem algum limite de idade para essas pacientes, que às vezes a gente opera pacientes com 80, 84 anos, se vale a pena mesmo aumentar a morbidade com periaórtico e etc. Eu sigo muito a escola do Memorial. Gosto muito do linfonodo sentinela, entendeu? Então, assim, eu acho que o linfonodo sentinela agrega muito pouco a morbidade. Nessas pacientes de alto risco, 100% linfonodo sentinela, a não ser quando você já tem linfonodo aumentado. Mesmo paciente de alto grau, isso é uma discussão na literatura, mas já tem um trabalho esse randomizado, prospectivo, da Pamela Soliman, do MD Anderson, que avaliou exatamente, comparou um grupo de paciente de alto grau só paciente de alto grau, com linfadenectomia e linfonodo sentinela, e não teve diferença. Então, foi um trabalho que mais ou menos balizou e liberou você utilizar a chance de você só fazer linfonodo sentinela mesmo em paciente de alto grau. Isso é controverso ainda, mesmo no consenso que saiu da SGO em relação ao linfonodo sentinela do Hollow, entendeu? Você vai ter lá um 3%, 4% de linfonodo paraórtico isolado. Esse é um número que provavelmente a gente vai perder de paciente de hiperestadiar, quer dizer, de estadiar corretamente. É o paciente que vai deixar de fazer quimioterapia, vai deixar de ser um estágio 3, vai ser um estágio 1B, porque a gente está perdendo aquele linfonodo de 3, 4%, que ele faz um skip metástase, não passa pelo mas assim, eu acho que tem que ter bom senso. Os pacientes, assim, é muito fácil a gente falar que, não, vamos fazer uma cirurgia completa na paciente de 85 anos, cheia de comorbidade, uma vovozinha, que às vezes tem dificuldade de andar, você vai fazer uma linfanectomia pélvica paraórtica. Eu acho que tem que ter bom senso. Eu acho que o linfonodo sentinela para esse paciente é maravilhoso. Você não deixa de estadiar e não aumenta a morbidade quando você faz, entendeu? Eu acho que hoje a ressonância magnética, ela, quando bem feita, você já consegue ter uma sensibilidade boa
do tamanho do tumor e da profundidade, então você já tem uma certa... Se você tiver uma boa amostra de biópsia, isso também é importante. A gente tem a rotina de todo carcinoma G3, a gente fazer imunohistoquímica para avaliação se realmente é um G3 ou se pode escapar e ser um seroso de células claras. Também a gente tem algumas coisas assim. Então, eu acho que tem que ter um bom senso. Acho que hoje a gente tem bastante arma para poder tratar esses pacientes. Não pode esquecer também que para um paciente de 90 anos, um simples fanistil, às vezes você tirar o útero e resolver o problema da paciente, que é o sangramento, é aquela lesão crescendo ali, dependendo, vai até para uma radioterapia. Tem que ter muito bom senso e avaliar. Acho que... Concordo, plenamente. Abraço. Grande abraço. Vamos estar aí junto agora. Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa que queira falar? Vamos aí. Pode mandar pelo chat também. Se não tiver nenhuma pergunta ou comentário, acho que a gente pode passar a palavra para o professor Gustavo Gitmann, né? Que é, como eu já falei no começo, um dos maiores experts em robótica em oncologia ginecológica do país, né? Cirurgião oncológico do INCA, né? Deu o prazer da sua presença aqui conosco para poder falar um pouquinho. Gitmann, palavra primeiro, obrigado pelo convite, Caetano, uma grande honra, não tinha como negar poder estar perto aí de vocês. Eu não sei qual assim, muito obrigado mesmo pelo convite. Eu não sei qual a experiência que o pessoal tem de robótica. Aí no ABC, vocês já estão com robô? Não, a gente na faculdade não tem robô. Tem robô em hospitais privados na região, mas na faculdade a gente não tem robô. Tá, como, assim, o que eu aproveitei, assim, se deixar eu ficar falando de robô, eu vou ficar falando umas 2h30 de robô aqui, que eu gosto. Mas, como tem um pupurri, assim, tem gente que já é expert aqui, que é o Roger, estou vendo o Roger aqui, teve com a gente no curso do IRCAD, sensacional também, pioneiros, tem uma galera que já faz robótica, então, assim, mas tem muita gente que não faz, então eu vou tentar só dar uma ideia de como implementar um programa de cirurgia robótica, que assim como a gente vai ter, e passar um pouco um pupurri por tudo que hoje a cirurgia robótica tem na ginecologia oncológica. Tá? Vocês podem me interromper, só tem 250 slides, mas até quanto tempo eu tenho? Uns 40 minutos. Não, pô, faz isso não, senão a pessoa vai brigar. O William Bonner vai brigar comigo. Você acha pouco? Não, tá bom. Não, tá bom. Deixa eu só botar meu cronômetro aqui. Esse negócio de ficar falando internet é complicado, que você não vê a cara das pessoas, às vezes perde o tempo, não sabe se está falando que se você caiu. Não sabe se o pessoal está dormindo, se está prestando atenção. Está dormindo e não sabe se caiu, às vezes está sem som, fica falando 3 horas. Bom, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. É um grande prazer estar aqui. Deixa eu compartilhar. Estão vendo a tela? Perfeito. Compartilhou. Tá bom. Aqui, ó, 300 slides aqui. Você está brincando? Né? Tá animado. Brincadeira, deu uma cortada. Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho do que é a cirurgia robótica, como a gente conseguir montar um serviço com a cirurgia robótica que funcione bem e um pouquinho do que está na ginecologia oncológica. Tá? Então, lembrando só que a nossa prevalência das nossas patologias de ginecologia oncológica, elas estão bem prevalentes. Colo de útero no Brasil é bastante alto, corpo de útero também está em 3ª e em 7ª colocação, segundo a estimativa aqui do INCA. Tá? O que acontece, eu acho que o que acontece quando a gente coloca uma plataforma robótica? Isso aconteceu nos Estados Unidos, porque lá tem um viés de quebra, quer dizer, não tem um custo, não tem uma série de coisas. Então, você vê que até 2005 não era liberado pelo FDA. Deixa eu botar aqui uma canetinha aqui, só um pouquinho. Deixa eu botar. Tá. Você vê que até 2005 aqui não era liberado pela FDA. Em 2005 foi liberado pela FDA. Nessa curva você vê cirurgia robótica, um crescimento exponencial. Você vinha na cirurgia aberta, você tinha 88%, isso caiu para 21%. A laparoscopia vinha em torno de 10%, 15%, se manteve, só teve uma pequena queda, e a cirurgia vaginal se manteve sempre com aquela indicação das pacientes grandes obesas, com comorbidades e etc. Então, isso não perdeu a sua indicação. O que a gente vê mesmo é uma grande inversão, né? Quando você coloca a cirurgia
robótica, você sai de 88% para quase 20%, e você sai de 0% para quase 80%. Então, você tem uma grande inversão da forma de operar esses pacientes nos serviços. Isso a gente está falando de esterectomia maligna nos Estados Unidos. Mas esses gráficos se repetem. Quando você pega os trabalhos, esses gráficos praticamente se repetem. Tá? Então, eu falo que a cirurgia robótica não tem como falar que hoje não vai mais pegar, que não vai funcionar, que vai acabar, que é uma tecnologia que não deu certo. Já está aí desde 2005, tem mais de 10 anos, 15 anos. Hoje são mais de 5 mil robôs no mundo e vai ter quebra de patente, vão vir novas tecnologias agora. Então, assim, eu acho que é lógico que vai demorar para chegar. O Brasil não é um país uniforme, é um país grande, continental, com grandes diferenças, mas os grandes centros provavelmente vão ter. Hoje, graças a Deus, a gente já tem várias universidades no Brasil, vários serviços públicos no Brasil com a plataforma robótica, então não é nenhuma coisa privilégio de só hospital rico. Então, a gente tem graças a Deus, as faculdades e hospitais investiram nisso. O INCA foi o primeiro hospital do Rio a ter, foi o terceiro do Brasil, o primeiro hospital privado do SUS a ter, a gente poder oferecer isso para os pacientes realmente a nível gratuito. Então, assim, quando a gente começou em 2012 no INCA, foi uma grande responsabilidade a nível do Brasil que a gente tinha. A Gineco, contando um pouquinho da história, a Gineco começou antes de todas, a gente começou antes da urologia, do abdômen, só não começou antes da cabeça e pescoço, foi quem trouxe o projeto para o INCA. Então, a gente tinha uma grande responsabilidade de realmente avaliar essa tecnologia e ver se ele funcionava de uma forma de SUS. E, graças a Deus, a gente já está, desde 2012, com uma grande experiência lá no INCA, em toda a cirurgia robótica. Isso trouxe uma grande alegria para a gente, tá? Então, isso vai mostrar que as coisas evoluem. Em 1996, sou eu ali numa caixa preta. 16 anos depois, esse foi o primeiro curso da Sobrasil. Então, essa história de falar assim, essa tecnologia não serve, não aparece. Então, assim, em 1996, estava começando laparoscopia, era o primeiro curso da Sociverge, da Sobrasil. Eu participei lá, fiquei olhando aquela caixa preta. 16 anos depois, estava no INCA como staff, primeiro fazendo uma cirurgia robótica lá. Então, assim, daqui a 16 anos a gente vai estar onde? Tá? Então, isso cada vez evolui de uma forma mais rápida. Por isso que eu falo cirurgia 4.0, a gente vai escutar falar muito hoje nos artigos, o que é a cirurgia 4.0, a gente sai um pouquinho e vai para a cirurgia, para a área de inovação, então a gente fala muito disso. É que a primeira parte foi a mecanização, depois foi a produção em massa, a terceira foi a automatização, e a gente está hoje na parte 4.0, que as máquinas já estão se falando entre si. Tá? Então, você daqui a pouco já está com a inteligência artificial no robô, você já tem uma série de coisas que não vai ser só questão mecânica e digitalização, mas daqui a pouco você já vai ter alguns softwares que já estão sendo testados de avaliação na tua cirurgia, no intraoperatório. Provavelmente algum alarme vai tocar quando você for sair da tua área de conforto ali, e etc. E vai funcionar mais ou menos como um piloto automático. Quando acontece alguma coisa, toca um alarme. Então, ele já vai ter avaliado mais de 1 milhão de esterectomias e vai ver que a maioria foi feita assim. De repente, você sai um pouquinho daquilo ali, ele vai perguntar, você quer mesmo cortar isso? Será que não é ureter? Será que não é o quê? Vai te dar um possível aviso. Então é isso, a cirurgia, a gente está começando a era da digitalização. Gente, desculpa, entrou aqui, não sei como. Foi meu telefone. Estão vendo minha tela? Tá. Então, a gente está começando a era da digitalização aqui, então tem muito ainda para andar. Tá? A gente já andou aqui. A laparoscopia começou aqui em 1990, por aqui, e a gente está aqui começando a andar. Tá? Só para mostrar como é. Isso aqui era uma sala no INCA. A única coisa que a gente vê que é igual é o anestesista aqui com a cara de fora, com o nariz de fora, o resto é tudo diferente. Tá? Esse foi no Congresso Mundial de Cirurgia Robótica, já mostrando que o próximo robô a vir é Google, com Johnson, vem da Medtronic, já tem o alemão, já tem alguns outros robôs aparecendo no mercado. Essa é a sala de cirurgia que praticamente, antigamente, era uma grande sala inteligente, hoje muitos hospitais têm, então você já tem robô, já tem múltiplos monitores, então a gente tem que se acostumar com a tecnologia chegando na cirurgia. Tá? Como ela chega em outros lugares, já chegou na parte de medicina nuclear, chegou na parte nuclear, chegou na parte profunda de oceanos, começou o robô junto com a NASA, então assim, a robótica está chegando em todos os lugares. Quando a gente fala de plataforma robótica, a grande divisão veio aqui praticamente.
1999, 2006 teve uma melhora da plataforma, mas de 2009 para 2014 foram plataformas que realmente mudaram. Aqui você tem uma grande diferença de visão para 2006. Quem teve a oportunidade de operar no S, eu tive, era muito ruim. Quando você passa para o SI, é outra coisa, como se estivesse operando uma televisão de 14 polegadas e passa para um HD. E quando você vai para o XI, hoje já tem bastante XI no Brasil, então assim ele fica mais leve e continua uma grande visão muito boa, e outras aparelhagens que você acaba, stapler, SP, que é o single port, tem algumas outras tecnologias que lhe agrega bastante, tá? Lembrando, então, que a cada 36 segundos, isso são dados da Intuitive passados, 36 segundos um cirurgião começa uma cirurgia, mais de 5 milhões de procedimentos aconteceram já no mundo. Para quem não conhece, são essas plataformas que a gente tem. Você tem a SI, muitas plataformas de SI no Brasil, algumas XIs, que são a nova, e você tem essa híbrida aqui, que ela mistura os braços do XI com a plataforma do SI. Então, ele não tem o boom, que a gente chama esse aqui em cima, que ele vem por cima do robô, ele vem igual ao SI, mas vem com os braços um pouquinho mais finos. Então, provavelmente, no próximo tempo, a gente vai ter só essas duas aqui. Esse aqui vai acabar sendo trocado daqui a pouco. Tá? Isso é só a questão, você pega na internet, vai ver como é que funciona. Esse é o console. Tá? Então, a gente tem 3 partes. A gente tem um console. Para quem também não conhece, esse aqui são os pedais que a gente usa, embreagem, câmera. Então, assim, é realmente um aprendizado. Não é uma cirurgia nova, cirurgia robótica, mas é um aprendizado de máquina que a gente tem. Tá? Isso aqui é o DOC. O DOC também, inicialmente, assusta muito quem está começando, mas depois que a equipe está treinada, a gente vai poder mostrar que realmente isso aí melhora bastante. Tá? Só as 3 partes do robô, então não tem nenhum mistério. Esse aqui é onde o cirurgião senta, aqui é onde se acopla ao paciente, aqui é onde é o cérebro do robô, onde tem toda a parte de digitalização, câmera, luz e etc, etc. Tá? Então, o cirurgião opera com a mão, com o dedinho, cada um tem uma mania, opera de uma forma, um opera com o indicador, outro opera com o dedo no meio, com o polegar, mas o importante é você estar confortável e saber que realmente você consegue fazer movimentos maiores do que você faria numa cirurgia convencional e numa cirurgia laparoscópica. Filtro de tremor, regulagem de força, mesma coisa. Eu não acho que vale a pena a gente ficar falando assim, cirurgia robótica tem 3D, tem isso. Todo mundo já sabe isso. Você tem que saber se adaptar e pegar o melhor da tecnologia. Tá? São novas tecnologias. Hoje a gente já tem o XI, o SP não tem no Brasil ainda. Alguns já tiveram a oportunidade de testar ele já está liberado nos Estados Unidos. Já tem esse para Notes, que já está sendo feito. Tá? Então, o SP é para quem gosta de single port, é o tipo Snake. Então, ele funciona legal, só que ele tem que fazer um orifício de 2,1 centímetros no umbigo para poder entrar o porte. Então, eu sou um pouco resistente ao single port, quando você tem que fazer uma incisão maior do que o normal, porque normalmente os pacientes não reclamam de porte de 8 milímetros, mas sempre reclamam do umbigo. Então, se fazer uma incisão maior, tem alguns trabalhos que mostram maior índice de hérnia umbilical, então é chato. Então, assim, o single port é uma coisa que está começando, acho que já melhorou quando você sai do single port normal e vem para o Snake, quer dizer que é bastante interessante. Eu acho que isso vai melhorar bastante ainda, muito. Tá? Mecanismo de segurança, eu falo que esse aqui é um dos maiores que tem, é que nem funciona uma porta de elevador, é um infravermelho. Quando o cirurgião tira a cabeça, o robô trava todo. Tem outros mecanismos de segurança, mas talvez esse seja o principal. Tá? Mais uma vez, só para lembrar, em termos de robô, movimento articulado, o pneu fica mais fácil, não precisa fazer um pneu tão grande, você não tem tremor, e eu acho mais legal que você realmente consegue controlar a câmera. A câmera realmente faz uma diferença muito grande. Quando a gente fala de treinamento e a dificuldade da laparoscopia, por que a robótica foi tão bem aceita nos Estados Unidos? Porque a laparoscopia ela é muito boa, Só que o problema é que a laparoscopia, muita gente tem dificuldade de treinamento, dificuldade de se adaptar. Agora está mais fácil, tem vários novos cursos, tem centros de treinamento, mas na nossa época, o Caetano sabe disso, não era uma coisa tão factível. Cada um a gente aprendia um com o outro, levava os instrumentos na mão e inventava alguma maneira e ia apanhando. Hoje você tem sites com vídeo, etc, etc. Mas a dificuldade da implementação da cirurgia robótica, isso foi um survey que foi feito pela IGCS,
falta de treinamento era mais dificuldade, aumento do tempo operatório, falta de dados oncológicos, falta de habilidade, falta de equipamento, esses são os principais obstáculos que tinham, tá? E aí, quando você vai para um survey que ele foi repetido em 2004, 2007, 2012, o que a gente vê é que robótica não era utilizado, porque não tinha sido liberado pelo FDA. Em 2007 já tem liberado, mas há pouco tempo, estava começando a espalhar com 27%. Quando você vai para 2012 para tratamento, você já vai que 97% dos serviços dos cirurgiões já estavam utilizando cirurgia robótica. E a laparoscopia que você vê que você teve uma queda, provavelmente porque mudou para cirurgia robótica, tá? E quanto ao tratamento de endométrio, em 2007, 61% já achava que poderia ser feita a cirurgia minimamente invasiva, sendo que em 2012, depois do George Lapa 2, que foi publicado em 2009, e segunda parte em 2012, já praticamente 94%, então passou a achar que a cirurgia minimamente invasiva para tumor de endométrio era factível. Tá? Isso é o que a gente tem na cirurgia robótica. Eu acho que alguns brincam... Deixa eu voltar aqui. Alguns brincam que é um porta-agulha de 5 milhões de dólares, 5 milhões de reais, e não deixa de ser, acho que a primeira grande vantagem que a gente tem é a sutura. A sutura, quem está aprendendo, você sente realmente que você está operando a cirurgia aberta. Então, a gente que trabalha com residente, e a gente mesmo, quando começa a cirurgia laparoscópica, a esterectomia, talvez tem gente que demora mais tempo para fechar a cúpula vaginal do que para fazer a esterectomia propriamente dita. Então, o robô ele vem para realmente ajudar, e na parte de sutura e de secção é muito delicado e muito tranquilo, tá? Muitas questões tem em relação se você deve ou não saber cirurgia laparoscópica antes da cirurgia aberta, se você pode passar direto. Quando você tem muita cirurgia robótica no serviço, acaba que você passa direto, mas a GGL, com consenso, um task force, fez e ele acha sim que deve ter treinamento em cirurgia aberta e treinamento em cirurgia laparoscópica antes de ir para a cirurgia robótica, porque a cirurgia robótica nada mais é do que um ambiente totalmente laparoscópico. Isso a gente provavelmente vai ter a gente ainda vai demorar, mas Estados Unidos já tem dificuldade no treinamento do cirurgião em laparoscopia, porque a maioria já está fazendo robótica. No caso do Memorial, o Abu Rustum praticamente só faz cirurgia minimamente invasiva laparoscópica para poder treinar os residentes, e a outra parte da equipe faz cirurgia robótica. Tá? Lembrando que o cirurgião, esse é um statement que teve do AGGL, mostrando que o cirurgião ele tem que ter julgamento e treinamento para completar seguramente a cirurgia robótica. Lembrando que conversão não é vergonha, tá? E sim, você tem que saber a hora de converter, ou para a cirurgia a robótica tem essa vantagem, de converter para a cirurgia laparoscópica ou para a cirurgia aberta quando tem necessidade. A gente vai falar de curva de aprendizado, um pouquinho só rápido. Então, a gente tem dois tipos de curva de aprendizado, que a gente vai falar em proficiência e eficiência. Proficiência é quando você tem uma primeira, quer dizer, a curva de aprendizado ela começa a cair abruptamente. Quando ela começa o primeiro platô, a gente chama de proficiência. Quando ela chega a um segundo platô, a gente fala que é eficiência. Em cirurgia robótica, a gente está falando em torno de 20 a 40, em torno de termos de 70 casos, dependendo do tipo de cirurgia que a gente vai fazer. Quando a gente vai começar um programa de cirurgia robótica, o cirurgião gosta de começar logo pelo caso complicado e etc. Não é normalmente recomendável a gente começar por casos básicos, tá? Os primeiros 20 casos básicos são procedimentos de ovário, esterectomias com útero pequeno, sem cirurgias prévias abdominais. Centro de estudos. Tem alguém com fone aberto, desculpa. IMC de 35, uma miomectomias poucas. Quando você já vai para casos avançados, aí a gente está falando já de cirurgia oncológica, e aí vai todas as nossas cirurgias que a gente faz, todos vocês fazem, linfadectomia pélvica, paraórtica, sacroautofixação, ureterólise, esterectomia radical, traquelectomia, etc. Isso é como mais ou menos você tem a liberação, né? Quer dizer, o privilégio a gente não é privilégio, mas aqui é como se tivesse uma carteira para poder habilitado a casos básicos e a casos avançados. Casos básicos você deve completar, o ideal são pelo menos 15 casos sem complicações, 5 casos revisados por pares e 2 casos proctorados. Proctorados ele classifica como proctor o cirurgião com mais de 50 cirurgias especializadas naquele procedimento. Não adianta o cara ser gastrointestinal com 50, 200 cirurgias e fazer uma proctoria para você numa esterectomia que ele nunca fez. Ele vai saber mexer no robô, mas ele não vai saber fazer a esterectomia. Então, isso não adianta.
tá? Mais uma vez, o robô não é uma cirurgia nova. O robô é a mesma coisa que a gente fazia na cirurgia aberta, faz na cirurgia laparoscópica e faz na robótica. Quando você vai para procedimentos avançados, ideal são 20 casos acompanhados avaliados pelos pares, 2 casos assistidos por cirurgião experiente, 5 casos revistos, e aí, então, você ir para o simulador e manter sempre atualizado. Quando a gente vai para a esterectomia, e aí o passo a passo, nada mais é que uma descrição cirúrgica. A gente vem falar, é normatização da esterectomia, é o que a gente faz. Pinçamento, a identificação sempre dos pontos de referência, abertura do reto peritônio com pinçamento e ligadura do ligamento redondo, identificação das estruturas reto-peritoneais, abertura dos espaços avasculares, ureterólise, incisão do peritônio com abaixamento da bexiga, incisão do ligamento largo, pinçamento do infundíbulo, identificação do pedículo, ligamento do vaso uterino, paracopotomia, coporrafia e retirada da cúpula. Então, essa sistematização nada mais é do que a descrição cirúrgica que a gente faz, tá? Então isso é um vídeo, uma esterectomia com linfonodo sentinela, tá? Era um câncer de endométrio. Então, o que a gente faz sempre é a cauterização, o selamento da trompa uterina, tá? Esse é um momento que a gente, às vezes, acaba esquecendo, e se a gente esquece, a culpa é do residente. Cauterização e abertura do reto peritônio, identificação da veia umbilical obliterada, abertura, então, do reto peritônio, se tiver indicação, mas normalmente a gente que faz oncologia, a gente sempre abre paravesical e pararetal, identificação do nervo obturador, tá? Abre espaço paravesical, se você quiser, você desce, então, até o elevador do ânus. Isso que é legal, aqui está vendo o terceiro braço do robô, depois que você pega a proficiência disso, você já usa muito pouco o auxiliar. Então, ele próprio traciona o fundíbulo para você e você consegue ter, então, uma identificação do ureter, fazer uma boa ureterólise e fazer toda a ligadura dos pedículos com visão do ureter direto, tá? E não ficar rezando para não pegar o ureter e etc, etc. Então, você, na cirurgia radical, você sempre vê. Então, esse é o linfonodo sentinela, não é o tema da aula, mas só para mostrar que realmente o sentinela com verde, ele é excelente. E aí vai um tips and tricks, que eu boto esse vídeo, é exatamente isso. Lembrando que o verde, ele é excelente para fazer linfonodo sentinela, só que ele tem albumina na composição, então ele traz muita água. Então, quando ele traz muita água, ele faz um inchamento dos linfáticos, dos vasos linfáticos, e numa paciente magra, assim, você consegue identificar bem o que é linfático e o que é linfonodo sentinela. Mas se você olha numa paciente obesa, eles brilham igual. Então, você está vendo que você tem o linfonodo sentinela aqui na lateral, tá? E você tem o vaso linfático aqui. Então, mas se você não identificar direitinho, parece tudo igual. Mas se você tem dúvida, vale a pena você tirar o linfonodo sentinela, dar para o patologista para ver se tem tecido linfonodal naquela amostra. Porque muitas vezes ele pode dizer, olha, só tem tecido linfático aqui, não tem linfonodo, ou é só tecido gorduroso, tá bom? Então a gente segue com o linfonodo sentinela, retira o linfonodo sentinela e depois faz a esterectomia. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou passar. Esse é um caso mostrando que nem sempre é. Esse é um caso de uma paciente que ia fazer uma esterectomia, aí outra aplicabilidade boa da cirurgia robótica para paciente oncológica são nas pacientes com doença, quer dizer, para profilaxia de BRCA, paciente jovem, você vê que tem um grau de endometriose importante, paciente que não tem sintoma, a ressonância magnética, por acaso, não mostrou isso, mas você vê que é uma boa indicação que a gente utiliza. Normalmente aí a gente diminui o nosso set, né? Em vez de a gente botar o set completo oncológico, a gente vai falar um pouquinho disso, a gente utiliza hoje só 2 braços do robô e da câmera. Opera com 3 braços sem auxiliar, tá? Então fica esteticamente muito bom, tá? Que era uma preocupação que a gente tinha em relação à laparoscopia. Falei assim, pô, tem que ter um motivo muito bom para a gente perder em relação à estética, ainda mais a mulher brasileira que é muito vaidosa. Não são pacientes tão obesas e etc. Então, a cirurgia profilática dessa, você botar, que nem bota o set que manda originalmente, botar tudo quase subcostal no meio da barriga da paciente, eu não me sentia muito à vontade quando você podia fazer por laparoscopia com 3 trocáteres de 5. Então, nesse caso, a gente consegue chegar a um bom set, a gente usa 2 trocáteres quase na altura do biquíni da paciente, dá um pouco de desconforto para o cirurgião, mas para quem já está um pouco mais treinado, a equipe já está treinada, você faz tranquilamente, tá? Isso é curva de aprendizado, mostrando que a curva de aprendizado de proficiência e eficiência, você vê, só fechar aqui que vocês estão na minha frente. Só um pouquinho. Só fechar aqui, que são...
Então, a gente tem aqui mostrando que quando você já tem uma equipe treinada, você olhar aqui, o tempo de entrada do paciente na sala até a incisão, ele não muda muito em relação à quantidade de tempo e de cirurgias que você já fez, e nem o tempo de incisão e o docking do robô. Mas, em compensação, você começa a ter algumas outras modificações. Tá? Aqui, a gente tem um aumento quando a esterectomia vai caindo, você tem uma diminuição do tempo de fechamento de cúpula vaginal, nesse caso, linfadenectomia pélvica, e esse aumento aqui é exatamente porque já chega um tempo de proficiência e você começa ou a pegar casos mais avançados ou você começa a treinar novos cirurgiões. Então, você vê que nesses termos de curva de aprendizado, você tem esterectomia diminui, linfadenectomia pélvica diminui, linfadenectomia paraórtica diminui e fechamento da cúpula vaginal diminui. Diferente quando você pega o DOC, já tem treinado, que é praticamente uma curva chata. Tá? Quando você compara laparoscopia e laparotomia para pacientes oncológicos, você vê que a proficiência de cirurgia robótica é mais fácil, em torno de 24, quando você vai para cirurgia laparoscópica, já um pouco maior, em torno de 50, para esterectomia radical. Esse é mais ou menos também a proficiência quando você começa a diminuir, em termos da tua curva, o DOC em torno de mais ou menos 10 casos, você já começa a diminuir. A colocação do trocáter também com 10 casos, a equipe já começa a diminuir. O tempo da esterectomia não é considerado tão difícil, a esterectomia robótica, com 8 casos você começa a melhorar, mas aí quando você já vai para fechamento da cúpula vaginal, um pouquinho mais difícil, em torno de 24 casos, para linfadenectomia pélvica, em torno de 50 casos, e linfadenectomia paraórtica, em torno de 20 casos. Tá? Quando você vai ver o que acontece com a análise, quando você coloca em termos de tempo, você vê que a cirurgia robótica, você tem um aumento da quantidade de cirurgias que estão sendo feitas. Então, você tem cirurgia de endométrio, ovário, câncer de colo, no caso, lesão benigna, tanto do útero quanto mioma e lesões benignas do ovário, mas o que você vê é umas duas primeiras curvas. Quando ele analisa, então, nos primeiros 2 anos, você tem uma diminuição da curva, depois você chega a um platô, e aí você depois começa a diminuir um pouquinho também o tempo da curva quando você pega as cirurgias. Tá? Então, normalmente, porque você começa a cair, você pega casos mais difíceis ou começa a ter novos cirurgiões, essa curva chega a um platô, depois tem uma nova ciclo de pessoas que começam a já ter proficiência. Tá? Isso é muito importante quando a gente está falando de cirurgia robótica, principalmente cirurgia robótica avançada, é o auxiliar de campo. Tá? O auxiliar de campo, que é o que a gente chama de bedside assistant, que é o auxiliar que fica ali colado no paciente, ele tem várias funções ali importantes de limpar a câmera, de trocar pinça, de colocar e tirar instrumento. Tá? Então, no caso, assim, esse aqui é um caso que... se o cirurgião for tirar essa tesoura, você vai ver que o trocáter está fora. Quando você tira, você está vendo que a tesoura está servindo como guia e o trocáter está fora. Se ele vai e puxa a tesoura para tirar, que ele ia tirar, você vai perder, vai desdocar o robô, você vai perder em torno de 10 minutos ali para docar de novo, quando ele não sabe docar. Então, ele tem que saber colocar o trocáter para dentro de novo, reposicionar o trocáter para então aí tirar o instrumento. Isso parece um movimento fácil, mas para quem não está treinado, é uma confusão. E a cirurgia robótica, o problema dela é que ela isola o cirurgião. Então, eu fico lá e falo, não, faz assim, faz assado. Se ele faz algum movimento errado, o grande problema dos acidentes são, às vezes, nesse momento que o bedside assist, ele não está treinado, então ele pode empurrar isso bater lá numa artéria, numa veia ilíaca, tá bom? E mostrando também, mais uma vez, a importância. Esse trabalho é um trabalho bastante interessante, não é em esterectomia, é em prostatectomia, mas serve para tudo. Se 2 cirurgiões iniciais, ou o mesmo cirurgião inicial, sendo auxiliado por auxiliares que já tinham mais de 20 procedimentos considerados, quer dizer, menos de 20 procedimentos considerados novos, e auxiliares bastante treinados com mais de 150, você vê que tem diferença de significância em todos os tempos, desde a inserção do trocáter até a retirada da peça cirúrgica. Então, assim, você ter um bom auxiliar treinado em manipular e mexer o robô, ele vai melhorar o teu tempo e tua performance cirúrgica. Então, você tem aquela história que eu sou um grande cirurgião, sentar num console, botar um residente que nunca viu para manipular o robô, a chance de ser uma cirurgia estressante para todo mundo, inclusive para quem está do lado, é muito grande. Então, não adianta exigir de pessoas que não estão acostumadas com a tecnologia. Então, se você é um cirurgião novo, robótico, você tem que treinar a sua equipe. Tem que sentar, perder tempo, mostrar como é que coloca, pinça, como é que tira a pinça, porque esses procedimentos você vai perder tempo e aumenta o risco da tua cirurgia.
Isso nada mais é que um questionário, que é bastante interessante, um questionário em relação sobre a tua proficiência. Então, se você completou o caso com segurança, se você se sente à vontade de fazer o caso sozinho. Então, existem várias maneiras de você se avaliar e avaliar alguém que está sendo treinado. Simulador é excelente, tem vários simuladores, várias formas de treinar. Essa é sensacional quando você tem a oportunidade de ter duplo console. Estou eu e Glauco na primeira cirurgia do Glauco, eu ajudando ele no AC Camargo, numa esterectomia radical. Mudando agora um pouquinho de tecnologia, a gente vai entrando na área de ginecologia oncológica. O verde fluorescente hoje já tem os aparelhos de laparoscopia, mas o linfonodo sentinela que a gente falou, ele serve tanto para câncer de colo de útero quanto para câncer de endométrio. Câncer de colo de útero é um pouquinho mais duvidoso, né? Mais polêmico. Então, inicialmente a gente utilizava o azul, a gente vê o azul aqui e usava a radiofrequência. Isso demanda tempo, é tudo mais difícil, você tem que injetar o radioisótopo, tá? Esse é o cronograma que está no NCCN novo, então é bastante... Quando você for fazer o linfonodo sentinela para qualquer tipo de patologia, é importante, você tem que seguir esse cronograma para diminuir o índice de falso negativo. Então, qualquer linfonodo você tem que identificar. Se identificar, tem que tirar o linfonodo grande, suspeito. Se não mapeou de um lado da pelve, você tem que esvaziar o lado daquela pelve. E a ressecção, ideal que seja em bloco. Tá? Eu não vou perder tempo aqui, que a grande maioria dos cirurgiões já conhece, mas só mostrando que o azul ele é um pouquinho pior, o verde realmente ele é muito melhor. Tá? Já mostrei naquele lá do vídeo. E mostrando aqui só o linfonodo sentinela para câncer de endométrio, nem botei porque como a aula é grande, não tem muita dúvida, isso a gente pode até discutir. O que está mais em voga agora é o linfonodo sentinela para câncer de colo. O Senticol, você tem a família do Senticol 1, 2 e agora o Senticol 3 a gente está trazendo para o Brasil. No Brasil, alguns centros vão poder participar. O INCA é o centro coordenador, mas a Secamargo vai participar, Erasto vai participar, Barreto vai participar, o Aston vai participar, então vários colegas do Brasil vão entrar nesse trabalho. Esse é o Senticol 2, comparando 105 pacientes com 101 pacientes, comparando linfonodo sentinela com linfadenectomia. Não teve diferença em termos de recorrência, não teve diferença em termos de sobrevida global. O que teve diferença foi em termos de complicação e morbidade quanto à linfadenectomia. Tá? Então, esse mostrando que o Senticol foi fase 2, agora fase 3, que está vindo para o Brasil, avaliação em torno de 90, e quem é o responsável foi o Lecuru, que foi quem apresentou, por acaso, coincidência, o trabalho que a Ludmila apresentou. Tá? Câncer de endométrio também, esse foi um trabalho que a gente apresentou, que a gente publicou, mostrando que o Brasil tem que se preparar para o aumento de casos de obesidade e os casos de câncer de endométrio. Então, os casos de câncer de endométrio vão ser provavelmente nos próximos 10, 20 anos em pacientes com sobrepeso e obesidade, e pacientes também mais idosos. GeoG Lapa 2 não é o tema da aula, mas mostrando que, baseado no GeoG Lapa 2, que comparou quase 2.000 pacientes, se não me engano, em torno de laparoscopia e laparotomia, mostrando que a laparoscopia foi igual ao termo de laparotomia, tá? Então, não teve diferença de sobrevida. Foi uma primeira parte publicada em 2012, a segunda parte publicada em 2012, a primeira em 2009 e 2012, mostrando que a segunda parte de sobrevida não teve diferença de sobrevida nem de recorrência no grupo de laparoscopia e laparotomia. Esse é a revisão da SGO de endométrio, mostrando que a laparoscopia é nível A de evidência, baseado no GeoG Lapa 2, mas a cirurgia robótica ela é factível, baseado em alguns estudos retrospectivos e análises estatísticas, mostrando que a cirurgia robótica ela é nível B de evidência. Isso é bastante interessante, o GeoG, análise de subgrupo do paciente de GeoG Lapa 2, mostrando que a taxa de conversão, quando você tem um IMC de 20, é em torno de 10%, quer dizer, você tem 90% de sucesso da tua indicação cirúrgica, mas quando você vai para paciente obesa, você vai com uma taxa de insucesso em torno de 70% de conversão. Tá? E aí a gente começa a falar um pouquinho de paciente obesa. Paciente obesa não tem hoje o ideal, a gente usa o IMC, mas o IMC não é o ideal para medir realmente obesidade, mas a gente considera obesa a partir de IMC de 30 ou 35, depende dos serviços. O que tem a gente de diferença é exatamente isso. A gente tem uma obesidade central
e lateral, que a gente vai poder falar que são 2 tipos de obesidade, que realmente são um desafio para o cirurgião que está fazendo cirurgia, especialmente cirurgia minimamente invasiva. O que a gente tem é uma diminuição importante do espaço reto vaginal, você tem as alças caindo. Então, a cirurgia robótica ela vem para ajudar bastante na paciente obesa. A gente consegue trazer bem o sigmoide. Quando tem dificuldade, a gente utiliza ponto. Então, na paciente obesa, principalmente quando você faz a colpotomia, começa a cair o pneu, a cirurgia robótica deixa o cirurgião bastante confortável de operar as pacientes mais obesas. Lembrando que o paciente obeso ele é um grau de dificuldade um pouco maior e a gente não recomenda você pegar mega obesas para operar logo na sua curva inicial de aprendizado. Não porque a cirurgia você não vai conseguir fazer, mas porque provavelmente você está vendo isso aqui, aquela primeira cirurgia que a gente mostrou, a fossa cheia de gordura, você vai ter mais dificuldade de fazer linfadenectomia, vai sangrar mais, a alça cai, você fica irritado, demora mais tempo, então é tudo mais difícil, tá? Lembrando, vou passar um pouquinho só isso, 2 tipos de obesidade, você tem a obesidade tipo maçã e a tipo pera, tá? Uma é a obesidade centrípeta, a outra é a obesidade mais periférica, tá? Isso faz muita diferença. O que a gente tem é essa aqui é o tipo maçã, são pacientes que a gente opera, e essa é o tipo pera. A tipo maçã a gente tem mais dificuldade na cirurgia, no acesso da cavidade abdominal, e a tipo pera a gente tem mais dificuldade às vezes no posicionamento. Então, assim, é difícil você às vezes chegar no períneo, mas em compensação, a barriga não é um abdômen tão adverso como é na forma centrípeta. Lembrando que, inicialmente, a gente utilizava um Trendelenburg muito forçado, a gente botava máximo, vamos fazer cirurgia robótica, botar e com o tempo você vai ganhando experiência e vê que você não precisa de um Trendelenburg tão forçado. A gente usava uma média de 25, 30, às vezes até 35 botava, e hoje não. O que mostrou esse trabalho é mostrando que exatamente depois de 20 casos você começa a se sentir mais confortável de diminuir o Trendelenburg. Isso para paciente obesa é muito importante, porque quando você faz a paciente obesa que já tem restrição respiratória, você faz um Trendelenburg, pneumoperitônio, um caso no INCA eu tive que converter porque a paciente não conseguiu respirar. Então, o anestesista não conseguia. Tudo bem que era um anestesista que não estava muito acostumado na cirurgia robótica, foi um caso só em mais de 200, mas, assim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que você, na cirurgia robótica, você não precisa tanto Trendelenburg, tá? Obesidade, então, é um problema, tá? Você tem 2 chances de maior de mortalidade nas pacientes obesas. Grau de conversão, então, complicação em cirurgias robóticas, e aí a gente está falando de conversão da complicação, dividiu em 3 grupos, IMC de 30 a 35, 35 a 40, maior do que 40, até 35, 0 de conversão, de 35 a 40 e acima de 40 também em torno de 10%, não teve tanta diferença, tá? Mesmo na cirurgia robótica, 10% eu considero um índice alto de conversão. Outra coisa, pacientes obesas, mostrando que com IMC acima de 45, falam que a cirurgia robótica demora mais, mas depois da tua curva de proficiência, mostrando que esse trabalho mostra que com equipe treinada você opera mais rápido por via robótica a paciente obesa com IMC acima de 35 do que na cirurgia aberta. Por quê? Porque você não tem que fechar, nem abrir a parede, realmente dificuldade, alça caindo. Então, se você tem uma proficiência, a equipe tem uma proficiência, você consegue operar pacientes obesos com câncer de endométrio de uma forma mais rápida, por isso que no trabalho diferente, você consegue operar de forma mais rápida a cirurgia robótica do que a cirurgia aberta. Será que a gente deve recomendar a cirurgia robótica para os pacientes com obesidade? Esse trabalho compara, então, laparoscopia e robótica, 240 com 195, tempo operatório mais rápido para a robótica, perda sanguínea melhor para a robótica, menos complicação para a cirurgia robótica significativa, conversão para laparotomia 0,7% e a laparoscopia, você vê que são pessoas bastante treinadas, só 3,7% de conversão, tá? Então, como conclusão para carcinoma de endométrio, paciente obesa, menor taxa de conversão, menor tempo operatório, menor perda sanguínea, menor tempo de internação, menor taxa de complicação, número de linfonodos iguais, complicação pós-operatória também igual, tá? Mostrando também curvas de cirurgia, essa curva do Memorial, da Ginger Gardner, que publicou em 2015, mostrando que a partir de 2005 eles começaram uma curva grande de aumento do tratamento do câncer cervical. Eles estão falando aqui só até 2003, não mostraram lá depois de 2018, mas o Memorial continua fazendo para cirurgia minimamente invasiva e a laparoscopia, então, decaiu. Tá? Esterectomia radical também não é o tema da aula, mas como tem residente, mostrando que a classificação não é que ela mudou, mas ela tem uma nova classificação de Kerley-Monroe. Ele classifica como tipo A, tipo B,
tipo C, e aí a gente vai falar um pouquinho mais da tipo C1 com preservação nervosa, que a cirurgia minimamente invasiva, especialmente a robótica, veio para ajudar, tá bom? E aí a gente fala um pouco do LAC, né? A gente começa a falar um pouco do LAC para cirurgia minimamente invasiva em câncer de colo. Foi um banho de água fria. Esse é um editorial do Mário Leitão, mostrando que as análises retrospectivas mostravam que havia benefício na cirurgia robótica, da cirurgia minimamente invasiva. E aí é bastante interessante, o primeiro pensamento que ele falou, e é um pensamento que a gente tem que ter, não sei, não é daqui para frente, mas será que eu fiz mal para as pacientes que eu operei por cirurgia? Será que eu lesei elas quando eu operei por cirurgia minimamente invasiva? Esse aí você começa a ver uma análise retrospectiva de laparoscopia, mostrando que você não tinha trabalho em 2015, mostrando que você não tinha diferença em termos de laparoscopia e cirurgia, como se fala? Laparoscopia versus laparotomia, tá? Esse é outro trabalho também mostrando, em termos de cirurgia radical para câncer de colo, que a laparoscopia é segura, com menos complicação e menos tempo operatório do que a cirurgia aberta. Um trabalho do Pedro Ramírez, nosso algás, que publicou, mostrando que a cirurgia laparoscópica na esterectomia radical reduz o tempo operatório. Outro trabalho mostrando, então, que a esterectomia, uma análise, isso aí já é um nível de evidência um pouco maior, é uma meta-análise com uma revisão sistemática, mostrando que sugerindo que a esterectomia radical robótica era superior à cirurgia abdominal aberta, e aí veio o LAC em 2018, tá? Vou falar só um pouquinho, mostrando que dois novos trabalhos, esses dois novos trabalhos foi a revisão do CIRS e o LAC, que saíram, publicados no New York Times, para mídia leiga. Só tiveram poucos anúncios de mídia leiga, um foi do Georgião 72, que mostrou falando que deveria ser feito quimioterapia intraperitoneal. Teve outro anúncio do NCC, em mídia leiga, que foi a complementação, quer dizer, a adição de quimioterapia na radioterapia no tratamento do câncer de colo, e veio depois esse anúncio para a mídia leiga em relação à cirurgia minimamente invasiva, falando que ela é mais lesiva, mostrando que... E aí foi uma entrevista do Pedro Ramírez para o New York Times, mostrando que pararam de fazer cirurgia minimamente invasiva. O pessoal da Johns Hopkins também parou de fazer, mostrando que um golpe na cirurgia minimamente invasiva. E aí o pessoal do Memorial, Jim Gardner, falando que é um estudo importante, mas que a decisão é feita caso a caso, ponderando um pouquinho a mais e não condenando totalmente a cirurgia minimamente invasiva. Tá? Lembrando, e aí é bastante interessante, lembrando que as recorrências ocorrem nos primeiros 2 anos. Logo, as mulheres que foram submetidas à cirurgia com mais de 2 anos têm pouco a se preocupar. O que a gente tem que se preocupar é, ok, a gente percebeu que a cirurgia minimamente invasiva ela é mais lesiva, então a gente tem que pegar talvez essas pacientes que foram operadas com menos de 2 anos e criar um protocolo de acompanhamento mais de perto para recidiva. Então essa é a preocupação. Aquela paciente que a gente operou já tem 10 anos, 5 anos, essa não teria tanto problema. Mas como as pacientes recidivam nos primeiros 2 anos, essas pacientes que foram operadas por cirurgia robótica, cirurgia minimamente invasiva, deveriam ser chamadas para um... como é que chama? Esqueci. Um resgate e ver como é que acompanhar elas mais de pertinho. Isso mostrou, esse gráfico bastante interessante para acompanhar. Então, essa é a adoção da cirurgia minimamente invasiva em câncer de colo, mostrando que teve um aumento da cirurgia minimamente invasiva, principalmente depois de 2005, 2006, foi quando veio o robô, tá? E mostrando que a curva de sobrevida dessas pacientes deveria ter um aumento, mas quando entrou e aumentou, começou a ter uma diminuição de sobrevida dessas pacientes. E como é que a gente explicaria esse gap que deveria ter subido e está diminuindo? E aí vão N explicações, principalmente curva de aprendizado, quebra de alguns paradigmas em cirurgia oncológica, mas esse dado é bastante importante, mostrando que depois da entrada da cirurgia minimamente invasiva, você teve uma queda de sobrevida das pacientes com câncer de colo de útero. Tá? 2018, mostrando que em 2018 as coisas mudam, a gente tem que acompanhar. 2018, esterectomia radical pode ser feita por via laparotômica, laparoscópica ou laparoscopia associada com robô. 2019 já mudou totalmente, depois do LAC, mostrando então que ela tem a via preferencial é a via aberta, mostrando e ainda falando que você tem menor tempo de sobrevida e menor tempo de doença livre de doença,
tempo livre de sobrevida nas pacientes que são operadas por cirurgia minimamente invasiva. Tá? O LAC não é o objetivo da aula, só vou passar rapidinho, avaliação de tempo livre de sobrevida, tempo livre de doença em 4 anos e meio, comparando laparoscopia e robótica com cirurgia aberta. Tá? O trabalho, então, eram grupos randomizados, esterectomia radical aberta com laparoscopia e laparotomia. E aí tem algumas coisas interessantes, então foram 274 com 289, teve algum crossover, mudou alguns pacientes, tá? Mas no final ficou 284 com 274 com 289. O que eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui, a gente está falando, então, de 45 pacientes de cirurgia robótica que foram analisadas no LAC, que é 16% das pacientes. Então, a gente está falando de um recrutamento talvez de quase 10 anos, agora não sei de cabeça o recrutamento do LAC, mas foi um recrutamento longo, não foi um recrutamento curto, e a gente está falando que a cirurgia robótica por causa de 45 cirurgias a nível mundial, a gente está condenando a cirurgia robótica no câncer de colo uterino. Por isso que talvez o Memorial tenha olhado isso de outra forma. Tá? Mas o importante é que realmente o resultado aumentou um hazard ratio de 3,7, quer dizer, maior chance de recidiva para o braço da cirurgia minimamente invasiva, progressão de doença com hazard ratio também de 3,88 para a cirurgia laparoscópica, pior para a cirurgia minimamente invasiva, aumento das chances de recorrência também em 4 vezes para a cirurgia minimamente invasiva, e sobrevida pior, a chance de morte de 6 vezes maior para a cirurgia minimamente invasiva. Então, realmente, é um dado que a gente tem que parar e pensar. Tá? Conclusão que o tempo de sobrevida dessas pacientes, quer dizer, análise de sobrevida, tempo livre de sobrevida, tempo livre de doença em 4 anos e meio, inferior para a cirurgia minimamente invasiva, tá? E maior chance de recorrência. Lembrando, falando que é aquilo que eu falei, a gente está falando de 45 cirurgias robóticas realizadas em torno de 10 anos de análise em todos esses centros aqui que foram feitos. Então, assim, quanto cada centro fez por mês? Será que era centro de alto volume? Será que a curva de aprendizado para a cirurgia robótica era ideal? Então, quer dizer, tem uma série de questionamentos hoje que tem 2 trials novos saindo, que é o RAC Trial e o ROC Trial, que é a avaliação exatamente de cirurgia robótica e cirurgia aberta. Então, a gente que vamos ver como é que isso vai evoluir. Nos próximos anos a gente vai ter alguma coisa. Como conclusão assim, do LAC, que a gente pode falar que pacientes de baixo risco, quer dizer, tumores menores que 2 centímetros, sem invasão linfovascular, sem invasão profunda do estroma, menor do que 1 milímetro e sem envolvimento linfonodal, você poderia, talvez, o LAC não teve poder de dizer que a cirurgia robótica, a cirurgia minimamente invasiva era pior nesses casos. O que a gente tem feito é voltando para os preceitos oncológicos. Então, a cirurgia minimamente invasiva, o que a gente faz quando a gente indica ainda a cirurgia robótica nas pacientes, a gente fecha a cúpula vaginal, o que a gente não fazia antes, né? Então, assim, era uma quebra de paradigma de cirurgia oncológica. Você violar a cavidade do tumor, então a gente faz toda a cirurgia na hora de fazer a colpotomia, a gente fecha a cúpula vaginal, você vê que ainda tem tumor, a gente fecha completamente a cúpula vaginal, até não ver depois o tumor, vou mostrar o vídeo todo. E aí sim a gente se sente mais seguro. Hoje a gente só tem indicado praticamente para paciente estágio 1A1, estágio 1A2, tá? E paciente com tumores menores que 2 centímetros, muitas vezes que às vezes já saiu até no CAF. Restante disso, praticamente cirurgia aberta, até sair algum outro trabalho que possa permitir a gente seguir, tá? O uso do manipulador uterino também está controverso, então a gente tem tentado utilizar sem manipulador uterino. Então, o que a gente faz é fechar a cúpula vaginal, a gente fecha a cúpula vaginal antes de fazer a colpotomia, lava bem com clorexidina, tira qualquer tipo de secreção que tenha no fundo da vagina, que antigamente a gente não ligava muito para isso, tratava meio como endométrio. Então, na hora de fazer a colpotomia, a gente faz a colpotomia e você então já não tem mais a visão que você via antes, que a gente abria isso aqui, caía tumor na cavidade, etc. Uma coisa que a gente realmente não prestava atenção. Então, acho que o LAC foi muito interessante para isso, para trazer um pouco dos preceitos da cirurgia oncológica de novo para a gente. Né? Quando você pega os relatos dos casos de Vertime e tudo, era altamente protegido, tinha pinça de Vertime que a gente colocava para poder cair, então não ter contaminação, botava compressa, e realmente acho que talvez isso foi um preceito que tem que ser reavaliado.
Vou passar um pouquinho rápido sobre esterectomia, preservação de nervo, a esterectomia radical, mostrando a robótica aí na casa laparoscópica, vantagem para a cirurgia em termos de perda sanguínea, tempo operatório, menos complicação, tá? E aí a cirurgia minimamente invasiva, realmente ela veio uma quebra de paradigma e a cirurgia robótica ajudou muito a identificação dos nervos. Então, o que eu quero mostrar só que eu cheguei a pegar tempo de esterectomia radical que o staff colocava um stapler aí, não sabia nem que existia nervo. Então, ia até lá na parede pélvica era quase 100% de bexiga neurogênica em pacientes, às vezes, que tinham uma lesão pequena. Então, o que a gente vê aqui, ureter, essas pequenas fibrazinhas é onde estão o plexo hipogástrico, aqui a gente vê ela brilhando, e você tem um plexo esplânico aqui, embaixo da artéria uterina, da veia uterina. Então, você vê a veia ilíaca interna, você vê a artéria ilíaca interna, você vê aqui a artéria uterina, vê a ureter, e aqui, realmente, aqui embaixo, é o espaço tilático, e depois a gente vê o de Kobayashi. Isso mostra, esse gráfico é bastante interessante. Então, mesmo na cirurgia aberta, mas na robótica a gente consegue ver bem isso, na laparoscópica também, a diferença. Então, esse é a qualidade de vida basal da paciente pré-operatória, tá? E esse aqui é o gráfico da cirurgia convencional, esse aqui é do nerve sparing. Então, quando você tem um mês pós-operatório, em termos de complacência de bexiga e algumas outras questões, ela teve uma piora, então, quer dizer, de esvaziamento residual, tá? Então, você começa a ter uma diminuição do esvaziamento residual, maior resíduo na bexiga, e é difícil você chegar à linha basal. Quando você faz a preservação de nervo, quer dizer, pelo menos de um lado você consegue preservar o plexo, então você vê que esse é o basal e automaticamente com um mês, 2 meses, 3 meses, praticamente você já consegue, na grande maioria dos pacientes, um esvaziamento vesical. Então, é bastante importante, e a cirurgia robótica, ela trouxe para a gente essa melhoria, eu acredito, essa melhoria na cirurgia, tanto laparoscópica, quanto na cirurgia aberta, a identificação do plexo nervoso. Só legal. E também a esterectomia radical não teve diferença em tanto sobrevida quanto tempo livre de doença. Aquilo que eu estava falando, já estou daqui a pouquinho acabando. O Trendelenburg, a gente tinha orgulho de mostrar, olha, quase 40% de Trendelenburg que a gente fazia, paciente que a gente colocando. Hoje a gente tem orgulho, em vez de 39, chegar a 15, 16, 20. O que a gente faz é colocar a câmera, faz um Trendelenburg bem forçado, deixa todas as alças caírem, e aí depois vai voltando até o intestino não cair de novo na pelve verdadeira. Então, a gente vai voltando no Trendelenburg, tá bom, então a gente aproveita o máximo do Trendelenburg sem ser ele forçado. O que eu gosto de utilizar, de pinça, então a gente utiliza 2 braços na mão direita, uma pinça de apreensão, a Prograsp, uma tesoura que a gente utiliza, dependendo da cirurgia, se é uma traquelectomia ou esterectomia radical, eu uso a Marilyn, que é a ponta mais fininha, quando é uma esterectomia por tumor de endométrio, normalmente eu uso a bipolar fenestrada. E depois a gente troca por 1 ou por 2 porta-agulhas. Normalmente eu troco por 1 porta-agulha só por questão de economia, para não ter que usar só para fechar a cúpula vaginal. Quando é uma traquelectomia, acaba que a gente utiliza 2 porta-agulhas. Posicionamento é igual à laparoscopia, tá? Que eu gosto, essa é a forma mais simples, pode usar beanbag, cada um utiliza essa forma mais simples que eu utilizo. Protejo o ombro com colchão caixa de ovo. É importante salientar que a faixa não vem por cima do ombro, ela vem no deltoide, tá? Quando ela vem por cima, normalmente você tem maior quantidade de lesão acrômico-clavicular, tá? Então, essa forma que a gente prende embaixo da cama, lembrando de você não deixar um ângulo fechado na perna, ele tem que ser um ângulo aberto, evitar exatamente símbolo compartimental, a perna já fica apoiada. Em hospital público, nem sempre a gente tem aqui, vocês estão vendo que a gente está sem compressor, o ideal é que você use meia e compressor nas cirurgias mais longas. E o Trendelenburg, tá bom? Trocáter, esse é o set máximo que utiliza, então é um trocáter robótico depende se é o XI ou SI, de 8 ou de 12 milímetros, no umbigo, depois trocáter de 8 milímetros, 2 do lado direito, 1 do lado esquerdo e o auxiliar. Esse é o set, maior set que a gente utiliza com todos os braços, o cirurgião fica bastante confortável, e é um set oncológico, tá? Quando a gente vai para o XI, isso já fica um pouco mais em linha reta, a gente já não faz tanto o smile, tá bom? E casos mais simples, aquilo que eu falei, esse foi um caso em 2014 que a gente utilizava, hoje eu utilizo praticamente um aqui e uso só no umbigo, quando preciso uso um trocáter de 5 milímetros, normalmente do auxiliar, bem escondido, tá? O DOC pode ser lateral ou pode ser medial. Quando a gente fala de traquelectomia, então mais uma aplicabilidade da cirurgia robótica, a traquelectomia eu acho que talvez seja uma grande utilização do robô, eu gosto muito, não vou contar um pouco da história, mas
tem que homenagear o professor Darjan, foi o primeiro que, em 1987, publicou esses casos. Ele pensou, se posso fazer cirurgias conservadoras em outros órgãos, por que não fazer no útero? E aí ele fez. Tá? Primeiro caso de cirurgia robótica de traquelectomia, foram 2 casos publicados em 2008, não tem tanto tempo. E quando você compara a traquelectomia com cirurgia minimamente invasiva aberta, cirurgia minimamente invasiva, transfusão maior em cirurgia abdominal aberta, quer dizer, traquelectomia aberta, dia de internação também maior, o restante praticamente igual. Outra coisa bastante interessante, que é a principal que a gente quer fugir, é a estenose cervical. Então, comparando esse trabalho, comparando as vias vaginal, abdominal, laparoscópica e robótica para a traquelectomia, você teve menor índice de estenose para a cirurgia robótica e com uma taxa de fertilidade igual para a robótica e para a laparoscópica. Mas isso é muito relativo, isso é de serviço para serviço, se acompanha ou se não acompanha com serviço de fertilização in vitro, então tem algumas questões, alguns viés nesse trabalho. Tá? Então, traquelectomia radical robótica. Razan, quanto tempo eu tenho ainda? Para mim, não, né? Pergunta para o Caetano. Bom, aproximando pelo robô, tá? A gente faz pelo meio. O vídeo depois eu posso disponibilizar, mas a traquelectomia é um procedimento que é realmente, eu acho que tem grande vantagem da cirurgia robótica do que a cirurgia aberta, menos trauma do que a cirurgia aberta. Não tem, somente são pacientes jovens que querem engravidar, pensam na estética também, então é mesmo o procedimento da cirurgia radical do que a gente começa a cirurgia radical, a esterectomia radical e a traquelectomia robótica, elas são praticamente iguais. Só no tempo, então, de reconstrução. A gente preserva a artéria uterina quando pode. Eu vou mostrar por que a gente gosta de preservar a artéria uterina. Então, aqui a gente preservando a artéria uterina. Deixa eu baixar aqui. Tá? Esse aqui do lado direito, preservando a artéria uterina preservada aqui. Aí o momento de reconstrução, abertura. Tá? Aí, no caso, a gente já seccionou o útero. Está só com o colo paramétrio. Retira, então, por via vaginal. E começa, então, a reconstrução. A gente faz normalmente uma cerclagem. Eu utilizo o fio Prolene, tá? Faço a cerclagem intraoperatória. Depois, reanastomoso o útero na vagina. Tem que dar 2 pontinhos para poder calibrar a vagina com um novo calibre do istmo. Esse é um aspecto final, tá? Peça final de traquelectomia, tá? São algumas traquelectomias. Esse é legal, o aspecto inicial de cicatrização do colo uterino, esse é um aspecto mais tardio. Isso é Doppler de artéria uterina, quando a gente preserva, a gente sempre faz. Esse é um trabalho bacana do Pedro Escobar, mostrando que existe viabilidade, quer dizer, ele fazia angiografia com condicionina verde, quando você acabava, você fazia e o útero estava viável depois da artéria, depois de você ligar as 2 artérias uterinas. Fala, pô, mas como é que pode ligar as 2 artérias uterinas e o útero ficar viável? Tá? Então, esse é um vídeo que eu fiz, que teve um caso de traquelectomia, o primeiro caso que eu preservei só de um lado, artéria uterina, porque eu acabei lesando a artéria uterina do lado direito. Então, a gente vê eu tentando preservar a artéria uterina do lado direito, ligando o ramo cervical. Então, a gente praticamente já fez toda a cirurgia. Estou aqui dissecando a artéria, só o ramo cervical da artéria uterina. Tá? Esse caso eu fiz junto... Esse caso não foi junto com o Alex. O Alex foi que eu preservei bilateral. O Alex acho que estava aí na aula, lá em Vitória. Então, a preservação da artéria uterina, nessa hora, eu vou, sem querer, confundir um ramo, tinha um pouquinho mais, estava mais aderido, e eu ligo, sem querer, a artéria uterina do lado direito. Tá? Então, a gente vai ver aqui que eu vou seccionar a artéria uterina. Eu achava que era outro ramo cervical. E aí eu estou ligando, achando que era outro ramo cervical, mas, na verdade, já era artéria uterina.
Não tem problema. A grande maioria dos serviços não preserva a artéria uterina. Você deixa só pelo infundíbulo, tá? Mas, nesse caso aí, então, a gente está seccionando. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a indocyanina verde, quer dizer, a tecnologia que hoje vem para ajudar a gente, ela também, a gente tem que utilizar ela para ajudar a gente a avaliar algumas coisas. Então, nesse caso, eu liguei a artéria uterina, você está vendo a artéria uterina aqui seccionada. Do outro lado, eu preservei, consegui preservar a artéria uterina toda. E o que é legal, aí depois o útero já para anastomosar, a gente bota o verde fluorescente e você vê que o enchimento da artéria uterina, que falam que é igual, não é igual. Você consegue ver que ele enche bem mais rápido do lado direito, do lado esquerdo para o lado direito, você não tem um enchimento tão grande, mas ele acaba chegando, então ele fica viável, mesmo que seja só pelo infundíbulo, mas você vê que tem uma diferença grande de vascularização. E aí esse outro caso é quando a gente preserva bilateralmente. Então, assim, esse caso sim, eu fiz com o Alex, acho que ele está na aula, a gente fez junto lá em Vitória, no Meridional, no hospital, eles têm um XI lá, e aí era um caso de traquelectomia, a gente fez com preservação uterina, um caso bem bacana, e a gente vê exatamente isso. Ó. Você vai ver que o útero, em vez de começar a encher de um lado para o outro, isso borrado aqui é o do linfonodo sentinela que a gente fez, mas ele vai ter um enchimento mais homogêneo. Tá? Então, quando você preserva a artéria uterina, você vai ver um enchimento mais homogêneo. Em vez de ele vir só de um lado para o outro, ele começa a ascender. Tá? Então, você vê que a vascularização dele está preservada. Isso é uma utilização que eu vejo pouca gente fazendo, mas que é bem legal para você ver quando você faz uma cirurgia preservadora. Tá bom? E o que a gente realmente quer é o resultado final da paciente poder gestar. Gente, muito obrigado pelo tempo, acho que eu entendi. Deixa eu só descartar aqui. Interromper. Caetano? Oi, Gustavo. Parabéns aí pela aula, muito boa, brilhante apresentação. Desculpa se eu passei um pouquinho do tempo. Um pouquinho mais uns 40 minutos, mas valeu a pena pela apresentação, fique tranquilo. Eu vou abrir rapidamente para 2 ou 3 perguntas, não sei se alguém tem alguma pergunta a fazer. Só, como a gente tem residentes assistindo também, muitos não têm experiência com robótica, quando você injeta a endocianina para fazer linfonodo sentinela, você injeta no colo do útero, para ver a vascularização. Na veia. Na veia. Na veia. Aí tem uma diluição específica. Tem uma diluição específica. Você pega. Eu posso depois te passar isso direitinho, que normalmente quem faz é o anestesista, mas normalmente ele pega, dilui a ampula, tem 25 miligramas, dilui para 10, pega 1 ml, dilui para 10 e injeta. Isso. Mas depois eu posso te passar isso direitinho e você pode difundir para o pessoal. É o padrão que faz para avaliação de vascularização de cólon, para avaliação de via biliar e etc. Mesma coisa. Só uma pergunta em relação ao custo, né? Que é uma coisa que se discute muito, o custo de robótica comparado com laparoscopia. Mas eu sei que as pinças também, quanto mais você usa, menos elas vão custar. Mas eu cortei essa parte da aula. Você cortou essa parte da aula. Porque vinho bom a gente não diz o preço, né? Pô? Mas estou brincando. Fala, termina a pergunta e eu te dou a resposta. Assim, você está no INCA, é um serviço público, né? Não que as pacientes do serviço público não mereçam a medicina de ponta, não é isso. Mas em termos de saúde pública, né? O custo da laparoscopia, porque na prática, tudo que a gente faz por laparoscopia, a gente faz por robótica. Pouquíssima coisa, eu acredito, que você vai precisar de robótica porque você não consegue fazer por laparoscopia, né? Em termos de custo, em termos de saúde pública, qual é a sua impressão? Eu posso voltar ali e abrir alguns slides que eu não abri. Mas, assim, são alguns pontos, tá? Se a gente pensar, assim, são várias questões filosóficas que eu acho que tem que ser colocado. Primeiro, quanto é que custa 1 ano de Avastin para um paciente ter 3 meses de sobrevida, tempo livre de doença? Onde a gente vai aplicar isso? Então, assim, quando você for ver, às vezes os pacientes oncológicos utilizam medicações que vão dar 3 meses sobre tempo livre de doença, nem sobrevida, tempo livre de doença,
Não que isso não seja importante, é bastante importante, mas quando você vai ver aqueles gráficos lá, você está transformando um serviço que fazia 90% das cirurgias laparotômicas para cirurgia minimamente invasiva. Outra questão importante, quando você fala de custo, é realmente a gente pode fazer a grande maioria dos procedimentos por laparoscopia do que robótica, só que são poucos que conseguem fazer isso. Você fazer uma esterectomia radical por laparoscopia, a curva de aprendizado, e aí por isso que eu botei, a curva de aprendizado não é tão fácil quanto uma cirurgia robótica. Eu acho até o contrário, acho que você podia aprender um pouco de laparoscopia, aprender como é que faz, ir para a robótica, depois voltar para a laparoscopia, que eu acho que a laparoscopia é mais difícil do que a cirurgia robótica. Quanto mais proficiente a equipe, isso os trabalhos mostram, menor é o teu custo. Então, tem trabalhos hoje já mostrando que se você pega, dependendo como é que se fala? Dependendo do país, onde você estiver, a quantidade de cirurgia que você faz e o hospital faz por ano, essa cirurgia vai ficando mais barata e às vezes mais barata do que a cirurgia aberta ou cirurgia laparoscópica. Quanto custo, você vai falar de custo, é muito difícil a gente avaliar custo. O que é custo? Custo é o tempo de sala de cirurgia, é o tempo de internação hospitalar, é o tempo de 30 dias com o paciente voltando para complicar. As pessoas não contam conversão, entendeu? A gente mostrou ali no gráfico pacientes obesas chegando até mais de 30% de conversão. Então, assim, e na cirurgia robótica não converte, você não conta a complicação. Será que no custo você bota o tempo que o paciente, um executivo, ficou fora do serviço? Então, assim, o trabalho de custo é muito difícil. A gente sabe hoje, se você botar na ponta do lápis, o ato operatório ele é mais caro para a cirurgia robótica. No Brasil, não tem dúvida nenhuma, com dólar quase 6, entendeu? Mas numa equipe eficiente, num hospital eficiente, que você tem um grande volume, você começa a minimizar isso. Então, quanto mais cirurgia robótica o teu hospital faz, não só ginecologia, mas quanto mais cirurgia robótica todas as clínicas fazem, você vai ter menos tempo de internação, menos complicação, menos conversão, menos. Você vai usar menos. Eu, quando comecei a fazer cirurgia robótica, eu utilizava 2 porta-agulhas, usava 5 piezas. Hoje eu uso 3, entendeu? Às vezes você vê, cirurgia laparoscópica é a mesma coisa. Você tem gente que faz com uma tesoura, um bipolar e todos os trocáteres permanentes. Você vê cirurgião, às vezes, operando, você vai ver vídeo, numa mão o ligachur, na outra mão o ultracision, todos os trocáteres, manipulador. Então, o custo também é muito variável. Então, assim, eu acho que assim, cirurgia robótica ela é mais cara, mas eu não vejo como empecilho. Acho que a gente não pode ver como empecilho. A gente tem que ver como baratear essa cirurgia. Foi o que eu mostrei no início. Acho que a cirurgia robótica ela veio para ficar, não veio... Assim, acho que já passou da fase de que isso não serve para nada, isso é uma tecnologia boba, isso é uma tecnologia que já passou, é para quem... Não, acho que é uma tecnologia muito boa, mas que a gente tem que saber utilizar. Você não vai botar hoje no Brasil um robô com 4 braços para fazer uma oforectomia. Não faz sentido, entendeu? Você vai fazer com 2 portais de 5 milímetros, com monopolar, bipolar, e vai fazer a cirurgia. Mas talvez para uma traquelectomia, uma esterectomia radical, para tumor de endométrio. Hoje você faz um tumor de endométrio tranquilamente, rápido, sem complicação, paciente obesa, com linfonodo sentinela. Excelente. Quando você vai para uma paciente obesa e vai fazer com azul, não que a laparoscopia não tem, mas nem todos os sets têm para laparoscopia o verde fluorescente, a chance de conversão maior, chance de você não achar o sentinela, chance de você ter que fazer linfadenectomia, e começa aquele caos que a gente fica conversando aqui, mas quando a gente pega, às vezes, um problema no centro cirúrgico, não é tão simples assim. Então, eu acho que a gente tem que ver, acho que tem que botar na ponta do lápis, acho que a gente tem que ajudar os administradores a tornar isso possível, entendeu? A gente está na parte médica, então a gente tem que entender, a gente tem que sentar com eles e ver como é que torna isso viável, entendeu? Que é viável, não tenho dúvida, mas a gente tem que selecionar, ver quem vai operar, como vai operar, proctoria, diminuição de complicações, otimização do time. Foi o que eu falei, você é um cirurgião novo, botou um bedside, um assistente que nunca entrou numa cirurgia robótica. A chance de dar problema, num caso difícil, a chance disso dar problema, e você demorar 6 horas para fazer uma esterectomia, e jogar isso para o lado, e falar, pô, isso não serve para nada, eu faço com um cirurgião fanistil, tiro em 40 minutos, faço com laparoscopia, tiro em meia hora. Agora, lembra quanto tempo você demorou para aprender a laparoscopia? Entendeu? Agora, quando você vai sentar numa cirurgia robótica, você quer sentar lá sozinho,
que já tem proficiência em laparoscopia, e é que a grande maioria acontece. Bota num bedside um assistente que é muito bom, mas às vezes nunca foi treinado também para cirurgia e começa a virar um circo a cirurgia, entendeu? E aí você usa pinça, converte, não. Então acho que hoje uma equipe bem treinada, posso dizer isso, que isso já está tudo medido, uma equipe bem treinada para fazer esterectomia, com linfadenectomia pélvica ou linfonodo de sentinela, uma hora e pouquinho, dependendo do caso, às vezes até menos, entendeu? Tá? Mas acho que tem muita coisa. A cirurgia robótica, a gente não pode negar que ela veio e que ela está bem aí. Acho que tem que ser bem aplicada, tem que ser bem vista, bem treinada, tem que ser bem analisada, os hospitais têm que analisar, porque realmente implica em custo. Isso implica em custo. Mas eu acho que os hospitais começaram com taxas muito altas em 2012, tinha taxas de valores de 30 mil, o hospital cobrando só para a utilização do robô. Hoje, muitos hospitais no Brasil, às vezes, nem cobram taxa. Isso, com certeza, foi feito ponta do lápis e eles estão vendo que vale a pena. A mesma coisa aconteceu com a laparoscopia, né? Quando começou. Nós somos da época do começo da laparoscopia e todo mundo questionava o custo da laparoscopia, o custo do set e tudo mais. A laparoscopia veio para ficar e hoje está sendo substituída, né, pela laparoscopia assistida por robótica. E essa dúvida de custo sempre vem à tona, né? Não é que eu sou contra a robótica, nada disso. Não, eu também não. Às vezes eu pego um caso e boto, às vezes, até em laparoscopia para não perder a mão na laparoscopia. Mas eu acho que a gente tem que entender, eu acho que a gente tem que botar na cabeça que a laparoscopia não é inimiga da robótica e vice-versa. Eu acho que as duas são cirurgia minimamente invasiva. Então você tem que se sentir... Quando as minhas primeiras cirurgias robóticas que eu comecei, falei, para que eu estou utilizando esse negócio? Eu faço isso aqui com laparoscopia, adoro laparoscopia. Agora então botaram fio barbado, então, fechar a cúpula vaginal. Sensacional. Para que eu estou usando isso? Hoje, eu pago para poder fazer cirurgia robótica, se precisar pedir para mim. Quer fazer uma paciente obesa para fazer um tumor de endométrio, por laparoscopia ou por robô, eu pago. Caetano, eu estou pagando para poder utilizar aquela máquina ali, entendeu? Assim, mas isso é curva de aprendizado, é equipe, é uma série de coisas. Vou dizer, a minha equipe que eu uso no Américas é uma equipe altamente treinada, está com a gente já há mais de 5 anos. No INCA tem os residentes, que é um grande prazer, e é uma oportunidade muito boa eles treinarem. Mas lá a gente tem mais dificuldade, porque às vezes é um residente que nunca viu, entra um R1, entra um R2, o R1 a gente bota para manipular, não sabe manipular, o outro não sabe trocar pinça, aí fica logo vermelho, né? Não sei o que e tal. Mas é sempre a diversão, sempre a diversão. Então, assim, eu acho que é uma tecnologia, acho que quanto mais pessoas utilizando, a gente vai ter mais feedback de várias pessoas. Então, hoje, a gente começou, você vê como está, o Brasil começou em 2012 com 2 robôs no Sírio, 1 robô no Aston, e o INCA comprou. Eram 4 robôs no Brasil. Hoje são 80, né, Roger? 85, não sei de cabeça. Graças a Deus a gente está perdendo essa compra de uma forma mais rápida, mas então a gente já está perdendo a conta de que está vindo, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ver custo, acho que não é toda nova tecnologia a gente tem que sair utilizando, fazendo, aquela coisa toda, mas acho que a gente não pode negar, senão a gente teria negado a laparoscopia, a gente teria negado o bisturi elétrico, a gente teria negado uma série de coisas que são novas. Acho que tem que ser testadas, tem que ser vistas, tem que ser medidas, tem que ser avaliadas com trabalhos randomizados, etc, mas isso já está bastante mostrado, sabe? Eu acho que a coisa que dificulta um pouco também a disseminação da robótica é que na laparoscopia a gente comprava o set, botava no carro e ia de hospital em hospital operando, né? Não sei se você pegou essa época. O robô, infelizmente, não dá para a gente colocar dentro do carro e ir levando, né? O meu primeiro insuflador, ele tinha 2 vias. Eu tinha que usar duas mangueiras para trocar. Uma ia para o trocado para insuflar e a outra voltava. A outra voltava para dar o feedback. Ele não tinha nem aquela bomba que vai e volta, entendeu? Então, assim, achei legal. Acho que aquela história de você mostrar 16 anos, assim, e cada vez as coisas vão ficando mais curtas, o tempo vão ficando mais curtos. Então, assim, em 16 anos começou a laparoscopia e veio robótica. Acho que nos próximos 16 anos vão acontecer muito mais coisas do que já aconteceu nos últimos 16 anos para trás, porque hoje a tecnologia ela é muito mais rápida, muito mais globalizada, muito mais uma série de coisas. Então, acho que assim, eu acho que nos próximos 16 anos vão acontecer muito mais coisas na cirurgia que a gente já possa imaginar. Tem que ver mais Jacksons. Agora eu vou fazer uma brincadeira com você. Você esqueceu, eu vou acrescentar no custo da robótica o tratamento das suas coronárias de operar com o residente lá no INCA, viu? Não, mas é sempre diversão, cara. A gente sempre
a gente sempre aprende, cara. Eles inventam alguma coisa diferente e tal. Assim. Agora, com o residente é legal que quando a gente não gosta do residente, eu faço o dock central. Aí, quando eu gosto do residente, eu boto ele do lado com a mãozinha assim lateral. Quando eu não gosto, eu boto ele entre o robô e o paciente. Aí fica assim, brincadeira. Eu fui chefe da residência, adoro o residente. Acho que a gente sempre aprende. Se eu pudesse fazer mais uma residência, se tivesse tempo, eu teria até feito, entendeu? Fiz 6 anos, vou fazer mais. Algumas pessoas dando parabéns para você, né? Falando da excelência da sua aula, que é muito bom. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer, a gente tem 2 minutinhos aí, que a gente já estourou um pouquinho o nosso horário. Não sei se alguém tem alguma... Eu acho que daqui a 5 anos, 10 anos, a gente vai estar tendo uma discussão talvez diferente, que eu acho que vai ter bastante gente, o custo vai dar melhor, a quebra de patente já vai ter feita, entendeu? Uma série de coisas que eu acho que vão modificar. Se Deus quiser, o dólar vai ter baixado, a gente vai poder viajar mais para Disney. Então, assim, tem várias coisas que acho que vão acontecer aí nesse tempo, entendeu? Tá bom. Quer fazer Estou perguntando aqui, Luca está perguntando sobre neoplasia de ovário. Neoplasia de ovário tem feito robótica para ovário? Tenho. Eu sou muito cético com cirurgia de ovário e citoredução. Gosto muito de radicalidade. Eu sou da escola do Debois. Eu acho que tem que ressecar. Então, eu só utilizo cirurgia robótica para casos muito iniciais, poucos suspeitos, nenhuma suspeita de doença avançada. Então, aquela lesão borderline, aquela lesão pequena, que você vai conseguir realmente manipular ela sem nenhuma chance de romper, vai poder botar num saco e tirar ela via vaginal, sem ter que fazer uma incisão. E eu acho muito legal os casos de cirurgia profilática de BRCA e paciente que foi operada e não foi estadiada, sem evidência de doença. Às vezes um colega está operando no interior, um colega tem uma dificuldade, não tem patologista, vai, faz um fanistil, tira o útero, trompa o ovário, o que ele pode fazer na hora, depois vem o laudo patológico de um carcinoma, um adenocarcinoma de ovário, e aí a gente tem que voltar com menos de um mês essa paciente para operar, e aí ela já tem, às vezes, uma incisão de fanistil, você vai meter uma âncora no meio da paciente. Eu acho que a cirurgia minimamente invasiva, aí eu estou falando de todas, eu acho a cirurgia robótica ótima, e aí quando falo em ovário, eu não tenho muito problema em operar no SI e no XI, mas quando eu falo em ovário, eu me sinto mais confortável em operar no XI, porque a diferença de você poder operar nos 4 quadrantes, ele é muito melhor do que o SI. Então, o XI, para ovário, quando eu posso escolher qual hospital eu vou colocar e vou utilizar, se eu vou utilizar, eu prefiro utilizar o XI para ovário pela questão dos 4 quadrantes. Tá? Mas, em termos de indicação, eu não gosto de cirurgia minimamente invasiva para doença avançada, não tenho experiência em debooking de ovário por cirurgia minimamente invasiva, eu gosto de cirurgia aberta, gosto de HIPEC quando tem indicação, e deixo a cirurgia minimamente invasiva, que eu adoro, para os casos iniciais, bem iniciais, que você consegue fazer uma cirurgia anatômica, com avaliação linfonodal quando tem indicação, porque na doença avançada já não tem mais indicação, entre aspas, por causa do Lyme. Então, na cirurgia minimamente invasiva inicial, seria só o estágio 1A, você tem que fazer linfadenectomia. Então, eu fico mais ou menos, Lucas, eu fico exatamente nas indicações dos tumores iniciais. Respondi? Respondeu, ele até mandou um valeu, obrigado pela resposta. Tá. Então, tá ótimo. Lucas, eu encontrei uma vez no GCS em Praga, pô, grande Lucas. Vítima, agradeço muito pela sua aula aqui. Pode contar sempre comigo. Quem precisar de qualquer ajuda, for sentar num robô a primeira vez e eu puder ajudar, você ter todo o prazer. Tem grandes nomes aqui, estou vendo o Roger aqui também, grande cirurgião, já ajudou muita gente a desenvolver a cirurgia robótica no Brasil. Então, a gente tem um prazer. Hoje, em 2012, eu comecei a ajudar Barreto, ajudei a C. Camargo. Hoje eu vejo que já está na 3ª geração de proctors, que já são proctors, que já estão ensinando proctors. Então, assim, é bem legal, que eu acho que o importante é disseminar exatamente, a gente poder disseminar e daqui a pouco você vai ver pessoas operando alguns truques e dicas diferentes de pessoas, que se você faz só a mesma coisa sempre, não vê pessoa diferente, aí acaba que você está, às vezes, fazendo uma boa técnica, mas às vezes você pode pegar uma dica de um colega que começou de uma forma diferente, viu uma forma diferente, então é sempre bom. Ok. Bom, a gente já passou 15 minutos do horário da nossa reunião, então quero agradecer a presença de todos. A gente ainda está com 30 participantes aqui resistindo
apesar do horário. Agradeço novamente você. Você deve ser um chefe ranzinza, cara. Não deve deixar o residente ir embora, que se for embora não vai ser reprovado, aí todo mundo fica, entendeu? Se for embora, não opera. Mas todo mundo deve estar com a câmera fechada, a pessoa deve estar dormindo aí, deve estar fazendo alguma coisa. Essa é a vantagem de fazer uma reunião. Estou vendo só o Razan aqui, estou vendo o Roger, estou vendo o Rafael ali, o resto está tudo dormindo ali. Só para marcar presença, porra. Eu também, isso aqui é uma fotografia, tá? Não estou dormindo agora. Estou de pijama. Não, brincadeira. Mas muito obrigado por ter participado aqui. Espero contar com você outras vezes, né? Pode contar comigo. Fazer de robótica para você. Lembrar que vem alguns eventos importantes de ginecologia oncológica, né? Então, acho que vem o Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, tem alguns eventos importantes de ginecologia oncológica, que para quem gosta, é uma oportunidade muito boa, tá? Então, tá aí a dica. Beleza. Obrigado. Agradeço a todos aí. Beijo em todos. Se cuidem todo mundo aí. Se Deus quiser, vamos estar juntos em breve. Vamos sim. Até mais. Um abraço. Um grande abraço. Obrigado pelo convite mais uma vez.